Ei, Geek, beleza? E hoje vamos fazer uma análise completa do episódio 3 de Demolidor Renascido. Se você ainda não assistiu, já aviso que esse vídeo está recheado de spoilers. E olha, esse é aquele tipo de episódio que vale a pena ver sem saber nada antes, sem trocadilhos com o Demolidor, claro. Então, bora mergulhar nesse episódio intenso. Dessa vez, a trama gira em torno do Tigre Branco, Hector Ayala, enquanto Matt Murdock enfrenta o promotor Benjamin Hawk Berg no tribunal para decidir se Hector vai passar o resto da vida na cadeia. O episódio começa com uma conversa entre Hector e Matt na cela, onde ele compartilha uma lembrança de sua praia favorita em Porto Rico. Para ele, aquele lugar é um pedacinho do paraíso, principalmente por causa dos sapos coqui, que, segundo ele, não coaxam, mas cantam para suas parceiras, com quem ficam para o resto da vida. E esse detalhe dos sapos não está ali por acaso. No final do episódio, quando Hector é brutalmente assassinado com um tiro na cabeça por um homem com o icônico símbolo do justiceiro, ouvimos novamente o som dos sapos coqui. Essa escolha sonora é genial porque não só conecta ao que Hector falou sobre eles, mas também cria a sensação de que sua alma está cantando junto com os sapos em sua versão pessoal do pós-vida no MCU. Já vimos algo parecido antes. Lembra de como Rocket Raccoon viu o céu perfeito com seus amigos no pós-vida? Ou como Mark Spector, de Cavaleiro da Lua, teve sua própria versão da vida após a morte inspirada em sua crença no deus Khonshu? Até Jane Foster foi parar nos portões de Valhalla quando morreu, porque acreditava na mitologia nórdica. O mesmo acontece com os Kree, que foram ensinados a acreditar que descansariam para sempre na consciência suprema. Ou seja, independentemente da religião ou crença, no MCU, as pessoas acabam no pós-vida, que faz mais sentido para elas. Por isso, o episódio fechar com o som dos sapos é um detalhe brilhante. Parece que estamos ouvindo o que Hector está escutando em seu pós-vida. Ele finalmente curtindo sua praia paradisíaca em Porto Rico, cercado por seus ancestrais. Isso faz com que a frase que Matt diz a Hector no começo do episódio seja ainda mais impactante. Você vai ver aquela praia de novo, Hector, eu prometo, e você será reunido com sua família. E o que torna tudo ainda mais emocionante é que o ator Camar de Los Reyes, que interpretou Hector, faleceu no Natal de 2023 após lutar contra o câncer. Isso dá um peso ainda maior ao episódio e ao seu desempenho incrível aqui. Que ele descanse em paz. Depois da abertura do episódio, vemos dois criminosos sendo eliminados no meio da noite por outros dois gangsters enquanto transportavam uma carga em um caminhão. Esse evento acaba gerando tensão entre os líderes das gangues, afetando tanto Wilson Fisk quanto sua esposa Vanessa mais tarde no episódio. Logo depois, temos mais uma cena no estilo entrevista nas ruas com a repórter Bebe Urich. Dessa vez, ela conversa com um senhor mais velho que menciona sempre carregar sua arma e não hesitar em usá-la se alguém invadir sua privacidade. Esse detalhe pode parecer solto no início, mas acaba servindo como uma baita foreshadowing para o destino de Hector no final do episódio. Assim como esse senhor, Hector também acaba levando um tiro na cabeça por invadir, sem querer, os segredos de policiais corruptos. Além disso, Matt Murdock, de certa forma, também invade a privacidade de Hector ao revelar sua identidade secreta como Tigre Branco no tribunal. A tensão continua aumentando quando cortamos para Wilson Fisk e Vanessa tendo um jantar carregado de ressentimentos. Vanessa diz que toda essa guerra entre gangues está acontecendo porque nenhum dos dois está presente para manter a ordem. Mas Fisk rebate dizendo que seus dias de se envolver diretamente nesse tipo de problema já ficaram para trás. Um detalhe sutil, mas interessante, é que suas juntas das mãos estão lentamente se curando ao longo da série, indicando que faz muito tempo que ele não precisa resolver problemas da maneira mais física. Mais tarde, vemos Cherry visitando um esconderijo para encontrar Nick Torres, que está sendo protegido. Nick tem informações valiosas que poderiam ajudar a inocentar Hector, já que ele viu o que realmente aconteceu na noite em que tudo deu errado. Ao entrar no local, Sherry passa por um grafite gigante com o símbolo do justiceiro e a palavra Triggered escrita na testa do crânio. Esse detalhe é um forte indicativo do movimento crescente de policiais corruptos que adotaram a filosofia extrema de Frank Castle como estilo de vida. Já dentro do esconderijo, Cherry dá a Nick um lanche energético para ajudá-lo a se manter forte, e no fundo podemos ouvir a música Cryonics, da banda Slayer.
Uma escolha musical bem intensa para a cena, diga-se de passagem. Enquanto isso, o promotor Hawk Bug interroga um dos policiais envolvidos no caso e Matt Murdock entra em cena questionando se ele estava na estação de metrô para encontrar Nicky e conseguir informações da rua. O policial nega, mas só o fato de Nicky ser mencionado já faz com que outro policial na sala ordene sua execução imediata, para evitar que ele testemunhe. E olha só, esse policial também tem o símbolo do justiceiro tatuado no pescoço, dessa vez com uma bandeira dos Estados Unidos estampada na testa do crânio. Isso reforça a ideia de que esses policiais não apenas adotaram a iconografia de Frank Castle, mas também transformaram isso em uma ideologia radical e distorcida de patriotismo. Para proteger Nicky e levá-lo ao tribunal em segurança, Sherry precisa ser criativo. Ele decide usar o clássico disfarce dos personagens do MCU quando querem se esconder, um boné de beisebol. Só que em vez de escolher um boné genérico, ele opta por um do New York Mets, o que nos rende uma pequena referência aos memes do Homem-Aranha. Não é sempre sobre o dinheiro, Peter Parker. É sobre os Mets, baby. Vamos, Mets, fazer um home run, baby. Só que o disfarce de Cherry não engana ninguém, e o policial Powell percebe o truque, obrigando-o a parar a van. Mas Cherry é esperto e já tinha preparado um plano B. Ele faz um switcheroo clássico, trocando de veículo com um táxi, garantindo que Nicky chegue ao tribunal sem problemas. Infelizmente, quando Nicky finalmente tem a chance de testemunhar, ele acaba mentindo por medo de retaliação. Ele nega qualquer envolvimento com o policial Powell e com o departamento de polícia, jogando um balde de água fria na defesa de Hector. Isso faz com que Hector não tenha outra escolha a não ser subir ao banco de testemunhas e contar sua própria versão da história. Quando Hector começa seu depoimento, ele menciona que mora com sua esposa, Soledad Ayala, e com sua sobrinha. Nos quadrinhos, essa sobrinha se chama Angela Del Toro, que eventualmente se torna a segunda pessoa a assumir o manto do Tigre Branco após a morte de Hector. No entanto, Angela acaba trilhando um caminho mais sombrio antes que o amuleto do Tigre Branco passe para outra membro da família, Ava Ayala, que atualmente carrega o legado nos quadrinhos da Marvel. A série dá a entender que a personagem pode ter um futuro promissor no MCU. Como a atriz que interpreta a sobrinha de Hector parece jovem, é bem possível que ela acabe entrando para alguma futura equipe de heróis adolescentes, como os Jovens Vingadores, ao lado de Kamala Khan, Kate Bishop e Cassie Lang. Diante da situação complicada, Matt Murdock decide tomar uma atitude drástica. Ele revela a identidade secreta de Hector para todo o tribunal, mostrando sua máscara de tigre branco. Esse é um movimento extremamente arriscado, que acaba sendo o grande catalisador da tragédia no final do episódio. O juiz e o promotor ficam furiosos, já que Matt havia exigido anteriormente que qualquer menção à identidade secreta de Hector fosse completamente omitida do julgamento. Mais tarde naquela noite, Matt visita Hector na cela e tenta confortá-lo, dizendo que se ganharem o caso, sua vida como tigre branco precisará chegar ao fim, especialmente por conta da guerra que Wilson Fisk está travando contra vigilantes mascarados. Mas Hector responde que ser o tigre branco não é apenas uma identidade secreta, é um chamado sobrenatural, algo que faz parte de quem ele realmente é por dentro. Essa fala ecoa uma das grandes características do MCU, a relação entre os deuses e seus avatares humanos. Assim como T'Challa e Shuri estão ligados a Basti, a deusa Pantera, ou como Mark Spector é o representante terreno de Khonshu em Cavaleiro da Lua, Hector vê sua conexão com o amuleto do Tigre Branco como algo muito maior do que uma simples escolha. Jane Foster também passou por isso em Thor, Amor e Trovão, quando literalmente se tornou a poderosa Thor por causa do Mjolnir. No dia seguinte, no tribunal, a defesa de Hector começa a listar os policiais que ele ajudou enquanto atuava como Tigre Branco, e um dos nomes mencionados é Oficial Morales. Isso pode ser um grande easter egg indicando a presença do pai de Miles Morales no MCU, Jefferson Morales. Já sabemos que a família Morales existe nesse universo desde Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando Donald Glover apareceu como Aaron Davis, o tio de Miles. Mais recentemente, o personagem voltou em Homem-Aranha, através do Aranhaverso preso na cela dos vilões como o Gatuno. Ou seja, se essa citação realmente for uma dica, talvez estejamos cada vez mais perto de ver Miles Morales oficialmente no MCU, talvez até em Homem-Aranha 4. Além do nome Morales, outros 2 policiais são citados, Oficial Grant
e Oficial Wong. Embora não seja certeza, pode haver conexões com outros personagens dos quadrinhos. Por exemplo, Marie Grant é uma ex-policial que, nas HQs, foi transformada em Tigra, uma heroína com habilidades felinas do universo Ultimate. Já Gillian Wong faz parte da divisão policial do Justiceiro no universo de Homem-Aranha 2099. Depois disso, Matt faz um último esforço para convencer o júri da inocência de Hector. Ele argumenta que, na noite do crime, Hector não estava usando seu traje nem seu amuleto mágico e que ninguém em sã consciência sairia para combater o crime sem seu equipamento completo. Mas a ironia aqui é enorme, porque Matt diz com todas as letras que ele mesmo nunca faria isso, sendo que ele passou anos enfrentando criminosos sem nem mesmo poder enxergar. Mas a estratégia funciona. O júri considera Hector Ayala inocente. Quando ele sai do tribunal, repórteres cercam Matt e um deles avisa que o prefeito Wilson Fisk está na TV chamando Hector e todos os vigilantes mascarados de assassinos de policiais. Esse tipo de declaração é extremamente irresponsável e perigosa, já que pode facilmente incitar a violência entre seus seguidores mais radicais. E como era de se esperar, o discurso de Fisk ressoa diretamente com o que acontece no final do episódio. Após vencer o caso, Matt volta para seu apartamento e comemora ao lado de sua namorada Heather. Os dois brindam com uma garrafa de Omis, uma referência sutil a Foggy Nelson. No passado, Foggy mencionou que esse era o tipo de bebida que Josie, dona do bar que eles frequentavam, costumava esconder atrás do balcão. Foi uma pequena, mas bela homenagem a ele, considerando o que aconteceu com o personagem. Enquanto isso, Heather tem suas próprias batalhas para enfrentar. Além de seu trabalho normal, ela também está atuando como conselheira matrimonial para ninguém menos que Wilson e Vanessa Fisk. O relacionamento dos dois está estremecido, principalmente por conta da falta de comunicação entre eles. Durante uma de suas conversas, Vanessa finalmente admite que enviou Buck Cashman para negociar um acordo de restituição com uma das gangues envolvidas no roubo do caminhão no começo do episódio. O objetivo dela era apenas manter a paz. Mas Fisk, por outro lado, tem uma visão bem diferente da situação. Ele acredita que, às vezes, o caos precisa reinar por um tempo para que a ordem possa ser restaurada depois. Essa fala pode ser uma referência sutil aos personagens cósmicos da Marvel Lord Caos e Mestre Ordem, que personificam esses conceitos dentro do universo da editora. Essa dualidade entre caos e ordem já apareceu antes no MCU, como na cena final de Vingadores Era de Ultron, onde Visão discute exatamente esse tema com Ultron antes de derrotá-lo. Curiosamente, se você prestar atenção ao design de Ultron nesse momento, ele lembra bastante a distorção da face esquerda de Lord Caos nos quadrinhos, uma possível homenagem visual que passou despercebida para muita gente. Mas voltando à trama principal, depois que Buck Cashman finaliza seu acordo com os chefes das gangues, ele faz uma revelação importante. Ele não trabalha para Wilson Fisk. Ele trabalha para o governo. Isso levanta várias possibilidades. Nos quadrinhos, Buck Cashman é um agente de alto nível do governo dos Estados Unidos que também trabalhava como segurança pessoal de Fisk. No MCU, ele pode estar desempenhando um papel similar, o que nos leva a uma teoria interessante. Considerando tudo o que sabemos sobre o universo cinematográfico da Marvel atualmente, há uma grande chance de Buck Cashman estar secretamente trabalhando para ninguém menos que Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Para quem não lembra, Val se tornou diretora da CIA em Pantera Negra Wakanda para sempre e tem conexões com Wilson Fisk desde Gavião Arqueiro. Se essa teoria estiver certa, podemos estar vendo os primeiros passos de uma aliança maior entre o governo e Fisk, o que pode ter um impacto gigantesco nos futuros eventos do MCU. Mas então chegamos ao momento mais impactante do episódio: a morte brutal de Hector Ayala. Ele é assassinado friamente com um tiro na cabeça por um homem vestindo uma camisa com o icônico símbolo do Justiceiro. Esse evento será um divisor de águas para Matt Murdock, que provavelmente vai querer caçar Frank Castle para se vingar. O problema? Ele ainda não sabe que os verdadeiros responsáveis são os policiais corruptos da Delegacia 15, que estão usando o símbolo do Justiceiro como uma bandeira para justificar seus atos violentos. Isso significa que, inevitavelmente, Matt e Frank Castle vão acabar se enfrentando antes de perceberem que estão do mesmo lado. E quando isso acontecer, podemos esperar cenas de luta insanas entre os dois, no melhor estilo Marvel.
Além disso, a participação de Jon Bernthal como Justiceiro já foi confirmada no MCU e ele ainda vai ganhar um especial solo no Disney Plus. Então, definitivamente a rivalidade entre Demolidor e Justiceiro ainda vai render muito nos próximos episódios.